Olá, gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Tem um bom tempo que eu não posto vídeo por aqui. Esses últimos 2 anos foram anos assim muito corridos, muito difíceis, mas aos poucos a gente vai voltar a tocar esse canal, né? Eu tive a ideia de dessa vez continuar aí na esteira das discussões sobre o ensino de história, gravar esse vídeo para falar um pouco assim de um determinado texto, né, que explica muito bem um conjunto de ideias que tem sido muito difundidas tanto nos estudos quanto também nas cadeiras acadêmicas que tratam sobre o ensino de história. Eu estou falando do pensamento do autor alemão Ian Riesen. Não sei se realmente é essa a pronúncia, mas é aquela que eu costumo utilizar para me referir a esse autor, né? Como eu mencionei, Ian Riesen é um filósofo alemão que se dedica a compreender desde meados do século XX, principalmente ali década de 60, a teoria da história. E ele formou uma legião de seguidores que usaram os seus conceitos sobre a teoria da história para compreender o ensino de história. O ensino de história, principalmente naquilo que ele tem de conceitual, né? E também de lá para cá, vários estudos foram feitos em relação a metodologias de ensino, a também avaliações do nível de aprendizagem e de elaboração de consciência histórica por parte de alunos, por parte também de comunidades, a partir das referências teóricas do Ian Riesen. Esse vídeo eu estou querendo destacar, gente, um texto que está nesse livro aqui, ó. Esse livro que é Ian Riesen e o Ensino de História. Esse livro, gente, ele é organizado por um grupo de autores da área do ensino de história, Maria Auxiliadora Schmidt, Isabel Barca e Estevão de Rezende Martins, que são autores que procuram, dentre outros elementos, articular o pensamento do Ian Riesen com o pensamento do Paulo Freire e também buscam trazer os ensinamentos do professor Riesen para a realidade do ensino de história aqui no Brasil, de como a gente pode conseguir fazer com que jovens, né, crianças e adolescentes, e até mesmo dentro da educação de jovens e adultos, e também dentro também de projetos envolvendo a memória de comunidades, como é que se dá a elaboração de níveis gradativamente refinados de compreensão da realidade histórica, né? E aí eles procuram fazer essa articulação, né? Dentre outras coisas, né? Essa articulação entre o pensamento do Ian Riesen com o do Paulo Freire. E tem muita coisa bacana aqui nesse texto que faz com que a gente consiga compreender até alguns marcos conceituais sobre o ensino de história que estão presentes na BNCC, que estão presentes até na formação de professores
nos cursos de licenciatura, principalmente da iniciativa privada, né? Pode ser que alguém me traga uma informação diferente, mas pelo que eu tenho visto, a iniciativa privada tem absorvido um pouco mais até as discussões presentes nesse grupo, né, que se propõe a trazer o pensamento do Ian Riesen e articular principalmente com o do Paulo Freire no que diz respeito ao ensino de história. E aí tem um texto em particular que eu quero destacar, gente, que é um texto que é o texto de introdução desse livro, tá? Escrito pela Maria Auxiliadora Schmidt, pela Isabel Barca e pela Tânia Braga Garcia, que é um texto de introdução chamado Significados do Pensamento de Ian Riesen para investigações na área de educação histórica. Esse texto introduz o livro e depois desse texto você tem aí uma série de capítulos que são traduções de textos publicados pelo Ian Riesen. E aí essa introdução eu tenho para mim que ela apresenta muito bem, de uma forma muito panorâmica, características assim essenciais do pensamento desse autor para a teoria da história e para o ensino de história, e também a aplicabilidade dele em pesquisas que dizem respeito ao ensino de história no Brasil e até mesmo em Portugal. Tem aqui muitas experiências aqui realizadas em Portugal e há um esforço até de comparar, né, resultados que foram obtidos aqui em Portugal, e também até algumas experiências também com trabalho de memória e oralidade, trabalho até com arquivos, principalmente ali na região do Paraná, trabalhando com crianças, trabalhando também com adolescentes, né? E aí é interessante a gente destacar algumas coisas, gente. Por exemplo, a ideia de investigação do domínio da educação histórica, né? O fato de que essa educação histórica ela envolve uma compreensão significativa em termos pessoais dos processos históricos, a compreensão mais profunda da vida humana, né? Essa ideia de que a história ela está interligada com esses dois elementos, e aí traz aqui até uma das linhas principais de pesquisa desse grupo, que é tentar entender como crianças e jovens, como eles criam, né, possibilidades de construção de ideias históricas gradualmente mais sofisticadas no que respeita à natureza do conhecimento histórico, né? E aí traz conceitos que são inerentes à compreensão do pensamento histórico, né, que são chamadas ideias de segunda ordem, né, como explicação, objetividade, evidência, narrativa, e também conceitos que são subjacentes à interpretação, né, como ditadura, revolução, democracia, Idade Média, Renascimento, dentre outros, né. Aí eu gostaria muito de chamar a atenção, gente, por exemplo, a ideia de que para Riesen a narrativa é a face material da consciência histórica. Isso está até na página 12 desse texto, né? E aí, seguindo, que a narrativa é entendida como a forma usual da produção historiográfica que pode emanar de escolas diversas, né? Essa ideia de que a narrativa é uma face material da consciência histórica é muito interessante, né? Primeiro, né, traz a ideia de que aquilo que é material é aquilo que é realizável, aquilo que é compartilhado, socializável. E que a narrativa é onde a história, né, a consciência, melhor dizendo, a consciência histórica
ela é compartilhada, ela é socializada, ela é expressa, né? Aí, né, é um texto assim pequenininho, não é um texto grande, tá? Mas é um texto que traz algumas coisas assim muito chaves, muito interessantes assim para se entender, discussões assim mais recentes sobre o ensino de história, né? E aí tem uma passagem aqui que na página 13 que os autores citam Tânia Braga Garcia, né? Que é de um texto dela de 2008, que traz nesse fragmento de texto uma associação do pensamento do Ian Risen nessa questão de um trabalho que o professor de história faz com seus alunos para que eles consigam alcançar níveis sofisticados de consciência histórica. Eles fazem essa associação com aquilo que Paulo Freire, né, já dizia sobre uma emancipação de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, né? Aí eu vou até falar aqui ipsilitre, né, o que diz essa citação, ó. Segundo Tânia Garcia, 2008, página 130, adotar o conceito de consciência histórica na concepção de Risen como categoria articuladora de análise sobre resultados da aprendizagem de conhecimentos históricos permitiu uma aproximação com ideias construídas pelo educador Paulo Freire, especialmente no que refere à passagem da consciência ingênua para a consciência crítica, movimento este responsável por mudanças que educadores e educandos explicitam em sua compreensão do mundo, né? Tem também aqui, gente, uma outra face dessa aplicação das ideias do Ian Risen agora para se discutir a memória em comunidades, por exemplo, como os jovens se identificariam, por exemplo, com a ideia de uma Curitiba enquanto cidade espetáculo, que foi uma pesquisa realizada por Germinari em 2010, né, publicada por ele em sua tese de doutorado. Aí eu vou até ler aqui, ó, trechinho na página 15 desse texto, ó. Analisando narrativas produzidas por jovens alunos após visitas a museus. Já a investigação de Germinari, 2010, permitiu observar inter-relações existentes entre uma cultura política relacionada à cidade de Curitiba como cidade-espetáculo, a formação da consciência histórica e da identidade em jovens que vivem em Curitiba, indicando a necessidade de renovação no campo das propostas curriculares, né? Essa análise de uma percepção comunitária sobre a sua cidade, né? Trabalhando com jovens, e como isso pode ser captado tanto pelos professores quanto pela comunidade representada, né, ali nos segmentos da cultura escolar. Como é que isso pode ser captado e colocado no currículo de tal forma que o currículo ele consiga abraçar uma perspectiva mais crítica sobre a visão que os jovens têm da sua comunidade, para além dos slogans, né, dessas visões engessadas que se podem ter sobre a comunidade em que as pessoas vivem. Então, gente, aqui eu finalizo o vídeo, tá certo? Deem seu like, deem seu dislike também, comentem, porque tudo isso ajuda no nosso canal, né? Compartilhem, né? Façam críticas, sugestões, tá certo? Estamos aí, um grande abraço e até mais.